Isso aí, galera. Mais uma vez, boa noite para você que está se conectando aqui com a gente, com a nossa comunidade de produtos aqui da região de Campinas, da região. Tenho certeza que tem muita gente legal que também tem participado com a gente nessa época aí de vários lugares do Brasil. Você é muito bem-vindo a sempre estar participando aqui com a gente, tá? Hoje temos um evento muito bom com a presença de uma pessoa que manja muito do assunto, que acabou de escrever um tema sobre gestão de produtos digitais, serviços digitais. Ele vai estar falando aqui com a gente, é o nosso amigo Diego Reis. O Diego, ele é head de produto na Simpla, tá? E ele vai estar trazendo um pouquinho para você aqui um talk falando sobre produto digital como meio de entregar valor para o usuário e para o negócio, tá? Você pode também participar com a gente conectando aí no seu celular ou no seu computador, lá no site slide.com, tá? Colocando a hashtag ProdCamp. Então, tem uma galera aí com o mic aberto, eu vou mutar, peraí. Puxei pra caramba. Opa, mutei. Legal, desculpa aí. Vou mutar o pessoal aí, se alguém estiver conversando aí. E você pode participar com a gente também aqui. Entra no slide.com, é onde você vai poder colocar as suas dúvidas, você vai poder votar, e aí o Diego vai poder responder no final, tá bom? Mas antes de tudo, eu queria apresentar aqui para vocês um pouquinho quem faz parte da comunidade de produto aqui de Campinas, tá? A nossa comunidade aqui é composta por Felipe Neves, está participando aí. Dá um oi para a galera aí, Neves. Neves é coordenador de produto na Wave, né, Neves? Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Vou abrir meu vídeo aqui para falar um oi. Agora sim. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Muito legal encontrar vocês aí mais uma vez online. Eu sou coordenador de produtos aqui na Wave. A Wave é uma empresa do Grupo Móvel, assim como a Simpla, aí que o Diego vai falar. A gente é líder em mensageria na América Latina, né, oferecendo soluções aí para Customer Experience. Então, eu trabalho numa área agora de e-commerce, né, desenvolvimento de bots para e-commerce, usando principalmente o WhatsApp, né, mas outros canais conversacionais também, ABC, RCS, por aí vai. E também na comunidade. Bem-vindos, bem-vindas. Muito legal encontrar com vocês mais uma vez. E vamos nessa. Valeu, primo. Valeu. Temos o Loquete também, Product Manager na CIT. Bem-vindo, Loquete. Dá um oi para a galera aí, se apresenta. Fala, pessoal. Tudo bem? Valeu por mais essa noite, Diego. Obrigadão por estar com a gente aí. Está em bastante número aí, já mal começamos, estamos em 75 participantes. Estou bem contente aí. Legal, vou aprender Loquete. bastante aí. Vamos lá. Deixa eu já pegar essa brechinha que me deram aí. Pessoal, quando vocês forem lançar a pergunta de vocês lá no slide, já aparece o QR Code de novo aí, tá? Se você se sentir confortável em lançar uma pergunta, sentir confortável, coloca seu nome. Na hora lá, você mesmo pode fazer a pergunta, abre seu microfone, você mesmo faz a sua pergunta para o Diego. Se você não se sentir confortável, coloca a tua dúvida lá como anônimo, que a gente vai ler no final a sua pergunta para o Diego lá. Então já vão lançando a pergunta de vocês, vão votando nas perguntas mais interessantes para subir no ranking, né? Vamos lá. Boa, Loquete, valeu. Eu sou o Lucas Primo, eu trabalho aqui no IATEC, Instituto Adventista de Tecnologia em Hortolândia. Fiz parte da equipe há menos tempo que a galera aqui. A nossa comunidade existe desde outubro de 2018, que a gente vem aí mensalmente, às vezes quinzenalmente, promovendo eventos para a galera aqui, para as pessoas interessadas. E também temos a Raíssa Mendes, que eu acho que essa noite ela não pôde estar com a gente, teve outros compromissos. Também ajuda a gente na comunidade, tá? Você que ainda não entrou aqui para participar com a gente quer conhecer um pouquinho mais você, aonde você está, o que você faz, tá? Vou convidar você a escanear o QR Code, se você estiver com o celular na sua mão, ou entrar no site lá do slide.com, hashtag ProdCamp. Eu vou terminar aqui a apresentação, Loquete, e aí vou pedir que você espelhe aí para nós, aí, para a gente conhecer um pouquinho a galera aí, vamos fazer uma dinâmica, para ver aonde a galera tá, onde ela está conectada, que cidade. Opa, já apareceu aí, né?
Beleza, você que ainda não conectou, só entrar lá no slide.com, pelo site, né? Com a senha ali, ó, Prodcamp, tá? Ou escanear o QR Code, tá? E poder participar com a gente. Você pode fazer pelo celular, pelo seu computador. Vamos lá, vamos ver de onde a galera está falando? De qual cidade você está nos acompanhando? Manda aqui para a gente quer saber aonde você está. Você está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está em Campinas, está em Curitiba, Belo Horizonte, Recife, São Bernardo, Rio de Janeiro, Valinhos, Barueri, Indaiatuba, São Bernardo do Campo, BH, Recife, legal. Pelotas, pessoal lá do Sul, Louveira, São Paulo, Nova Lima, Minas Gerais. Tem uma galera mandando aqui no chat aqui de Santos, legal. Porto Alegre, nossa, galera aí, Valinhos, uma galera aí representativa, legal. Temos 27 pessoas aí já respondendo, vamos esperar mais um pouquinho. A gente está com quase 84 pessoas, estamos com 84 pessoas aqui participando no Zoom. Eu quero que pelo menos chegue aqui a uns 45 pessoas respondendo aqui. Vamos ver aqui. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Taquaritinga, Aracaju, Penha, Santa Catarina, que legal. Sejam todos bem-vindos, todas e todos bem-vindos. Legal, galera bem representativa, 36 pessoas já responderam. Boituva, Salvador. Olha o pessoal de Salvador participando aqui com a gente. Belém do Pará. Que legal, você que está acompanhando a gente de Belém do Pará. Legal, Aracaju. Percebemos aqui que a maioria da galera aqui de São Paulo, né? E Campinas. Porto Alegre também, Curitiba, uma grande representatividade. Sejam todos bem-vindos. Legal, Loquete. Acho que deu para a gente conhecer um pouquinho o pessoal, aonde eles estão. Agora a gente quer conhecer um pouquinho mais o que você faz, quem é você, onde você atua. Você trabalha como PO, como PM, você trabalha na área de UX, UI, é designer, é um agilista, outro, estou curioso para saber você que é outro. Conta depois para a gente aí no chat. Você é analista de sistema, cientista de dados, gerente de projeto, empreendedor. Olha só, muita galera aí. Pessoal, analista de sistema, gerente de projeto, PO, PM, bacana, agilista, empreendedor. Tem como rodar um pouco para baixo aí, Loquete, para a gente ver mais aí? Executivo, autoliderança. Que legal. Você que é outro aí, o que você é? Conta para a gente aqui no chat. Está em busca de realocação, está passando por um momento aí, conta pra gente aí, executivo, desenvolvedor, legal. Sobe um pouquinho pra gente aí, Loquete, olha, 28% da galera aí trabalha realmente como PM, como PO, e o restante da galera aí bem dividido, né, bem diversificado. Tem galera aqui, ó, Henrique falou assim, sou DevOps, que legal, DevOps, bacana. Sejam todos bem-vindos. 41 pessoas já responderam. Acho que já deu para ter uma ideia, né, Isa? Aí o seu público é uma galera bem diversificada. Acho que quanto mais diversificado o público, melhor. E é isso aí. Você que já tem uma pergunta, já trouxe aquela pergunta na manga, mas ainda não colocou lá no slide, pode ir lá na parte de perguntas. Isso aí, ó. Legal. E pode colocar já, deixar a sua pergunta ali, tá? E no final, você pode ali também participar votando, e o Diego vai responder pra gente aí as principais dúvidas que ficou da galera, vai poder contribuir. Agora, dessa vez, eu quero chamar agora o Diego aqui. Seja bem-vindo à nossa comunidade, Diego. Com certeza você separou um tempo aí na sua agenda para preparar um conteúdo que seja relevante para todo mundo. Separou um tempo, às vezes, de ficar com a sua família, às vezes de estudar, de fazer alguma outra coisa para trazer e compartilhar aqui com a gente. O Diego já tem esse espírito, né, de comunidade. Para quem não sabe, ele foi um dos idealizadores do blog Tableless, muito utilizado pela comunidade front-end, né, Diego? Já escreveu 3 livros. O último livro dele é Gestão Moderna e Serviços de Produtos Digitais. Depois acho que ele vai explicar um pouquinho aqui a história do livro. E ele tem um blog que você pode acompanhar aí, todas as coisas que ele publica. Ele tem uma newsletter também sobre a área de gestão de produtos. Você pode acompanhar no site dele lá, diegoeis.com.br.
Diego, é com você, seja bem-vindo. Essa é a sua comunidade também. Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu já queria começar a noite pedindo desculpa. Eu tenho uma história interessante para contar. Tá meio escuro a minha tela aí, né? Tem um amigo meu aqui que já tá me zoando aqui no celular. Como eu tô num lugar fugindo da quarentena, e aqui não tem muitos lugares para eu poder usar, falar alto. Eu tenho um filho pequenininho e ele vai dormir daqui a pouco. E minha mulher fica brava comigo porque eu falo muito alto, me empolgo, grito, e aí vai acordar o moleque. Então, o único lugar que eu arranjei para poder me refugiar foi dentro do carro. Então, desculpa aí, tá meio escuro, mas acho que o conteúdo vai valer a pena. Se não valer a pena o conteúdo, aí eu me desculpo mais ainda. Mas mentira, eu acho que a gente vai se divertir um bocado aí. É, é, coisas da quarentena, né? Bom, legal. Eu queria agradecer também o pessoal aí que me chamou, uma oportunidade muito bacana. Acho que a gente estava conversando um pouco antes e uma das coisas que eu falei foi que o mercado de produtos, ele aqui no Brasil, ele é muito novo, né? Então, quanto mais grupos desse começar a ser criados, não só em Campinas, mas numa série de lugares aí, puta, muito legal ver essa nuvem de cidades aí, né? Representatividade total. Então é muito interessante que o mercado comece a se mobilizar para gerar conteúdo, gerar grupos, criar essa comunidade, porque é assim que a gente faz esse mercado crescer e avançar, né? Então, acho que lá fora isso já está bem desenvolvido, né? E aqui dentro, cara, isso aconteceu aí os últimos talvez aí 4, 5 anos, a gente começou a falar mais sobre produtos, né? E a falar mais sobre gestão de produtos digitais. Então, muito legal a oportunidade de todo mundo aí participar disso. Bom, legal, vamos lá então, eu já vou compartilhar a minha tela aqui. Vou compartilhar ela inteira. Vocês me dão um toque quando vocês estiverem vendo aí. Tá aparecendo aqui já, Diego. Maravilha, então. Show. Vamos lá, então. Bom, me apresentei já, tá aí os meus contatos, se alguém quiser falar comigo, se alguém quiser ler o que eu escrevo aí, entrar na nossa newsletter. Não sou só eu que escrevo na newsletter, tem uma série de pessoas lá, o Pablo é o que está mais comigo me ajudando, mas tem a Érica, tem um pessoal que está já começando a escrever como convidado, então é legal que começou de forma bem despretensiosa a PM Letter, né? Exatamente para tentar falar um pouco mais de assuntos fora desse eixo que a gente vive ouvindo, né? Discovery, por exemplo, a gente lê todo dia sobre Discovery, sobre Research, lê todo dia sobre uma série de assuntos que estão aí já, né? Mas a ideia é a gente começar a divulgar assuntos mais diferentes, né? Como esse que eu vou falar para vocês hoje aqui. E falando sobre assuntos diferentes, né? Acho que vocês já devem ter lido, visto ou até respondido uma frase dessa parecida para alguém, né? Então, quando alguém pergunta para que serve um produto digital ou para que serve um product manager, né? Um product owner, você deve ter dado uma resposta muito parecida com essa, né? Ela é uma resposta muito comum que a gente dá no mercado e ótimo, ela não está errada, né? Mas eu acho que a gente já respondeu tanto isso, né, que ficou um pouco banalizada essa resposta. E quando a gente banaliza isso, a gente tira toda a riqueza que essa resposta tem, né? Então, não que essa visão que eu vou mostrar para vocês esteja certa ou errada, acho que uma das coisas que eu aprendi no mercado de produtos é que não tem resposta errada, tem uma resposta que se adequa à sua realidade, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês a minha resposta sobre esse termo, né, sobre essa frase que a gente vive falando todo dia. E para fazer isso, né, a gente precisa entender duas coisas, né? O que é produto e o que é valor, já que o produto serve e deve mostrar para a gente o que entregar valor para o negócio ou para o produto, né, ou para o cliente, né, eu queria começar falando com vocês sobre o que é essas duas coisas, o que é produto.
né? Se a gente falar na visão do marketing, né, o produto é uma coisa que você dá em troca de dinheiro ou de alguma coisa, né? Então, na verdade, é algo que você dá em troca. Antes existia o escambo, então não tinha dinheiro, né? Você dava uma coisa, eu dava outra. Você me dava uma ovelha, eu te devolvia um saco de arroz, né? Então, hoje com dinheiro isso facilita demais. Essa coisa, né, que a gente dá em troca, hoje ela pode ser física ou pode ser digital, né? E ela ainda pode ser uma expertise sua. Pode ser uma coisa que não é palpável, ela é intangível, né? Como a definição aí do marketing dá. Então, pode ser uma coisa física ou pode ser uma coisa intangível. Por exemplo, uma consultoria, né? Só que a gente, né, não vive mais num mundo onde só existem coisas físicas, né? A gente trabalha com produtos digitais, né? E como que a gente define produtos digitais? Obviamente, uma das únicas coisas, eu faço pouco isso, mas eu vou fazer hoje com gosto, porque funciona aqui na palestra. Eu vou citar o Martin Kagan. Eu quase não cito o Martin Kagan para tentar exatamente sair dessa rotina, né? Todo mundo fala aí do papa dos produtos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho dele também. Ele tenta definir produtos digitais dessa forma, né? Um produto, ele é igual a uma experiência do usuário, que é igual à junção, né, da funcionalidade, de design, de monetização e de conteúdo. Então, quando a gente fala de produtos digitais, é muito difícil da gente conseguir tangibilizar o que é um produto digital, né? É muito difícil da gente conseguir dizer exatamente o que é que a gente trabalha todo dia, que tipo de produto, já que a gente tenta fazer essa analogia, né? Quando a gente usa a palavra produto, a gente tenta fazer uma analogia com o mundo real, né? Produto, beleza, é uma coisa que a gente pode trocar, né? Mas a gente não compra um produto digital para poder trocar, né? Com outra pessoa ou alguma coisa assim, né? Então, é muito difícil a gente conseguir ter essa visão. O Martin Kagan, ele dá esse significado e que também envolve uma série de coisas ali. Tentou destrinchar nessa equação aí para tentar deixar um pouco mais palpável e tangível, né? Eu posso dizer, e eu gosto muito dessa definição, né? Que seja um e-book, um sistema complexo, qualquer tipo de software que as pessoas experimentam, né? Que as pessoas utilizam, seja diário ou qualquer periodicidade que faça parte do seu produto, para mim ele é um produto digital, né? Então, se ele é digital, para mim ele é qualquer pedaço de software. E se ele é um produto, é porque tem uma pessoa utilizando, né? Tem uma pessoa que conseguiu pegar aquilo, adquirir aquilo, conseguiu experimentar aquilo de alguma forma, e ela faz isso para suprir as necessidades dela, seja uma necessidade, um problema para resolver, seja um desejo, uma satisfação que ela queira suprir ali na vida dela, tá? Então, acho que para conseguir tangibilizar isso, né, acho que eu gosto de falar de produto digital como pedaço de software, né? Se é digital, precisa ter código, ele é software, né? Embora os nossos produtos digitais, e alguns deles, interajam bastante com a vida real. Então, às vezes é um pedaço de software que interage com um sensor, que interage com um outro tipo de hardware que as pessoas vão utilizar, e vamos expandir um pouco a mente, não pedaço de hardware que é o seu celular, tá? Pode ser qualquer outra coisa aí, né? E sim, eu coloquei o e-book como um produto digital, né? Eu estou assumindo que o e-book é um produto digital, porque o e-book ele tem usuários, são os leitores, né? E eles experimentam esse produto, né? Eles compram esse produto, eles trocam o dinheiro deles para ter esse produto com eles ali, né? Tá certo que o e-book se encaixa aí numa subcategoria que a gente chama de infoprodutos, né? Mas procura lá no Google para você ver produto digital e ver se os primeiros resultados do Google não um produto como o e-book sendo vendido no Hotmart, por exemplo, né? Então, a gente às vezes nem considera o e-book como um produto digital, mas eu, para mim, na minha concepção, considero ele como um produto digital, sim. Obviamente é um produto digital que tem menos complexidade e entrega menos experiência como os outros produtos, né? Como um Facebook, um Twitter, né?
Então, óbvio que a gente não pode colocar eles na mesma categoria dos produtos que a gente trabalha, né? Então, é interessante que o Facebook, eles são bem mais, o Facebook e o Twitter, eles são muito mais complexos e eles entregam muito mais experiências, né? Então, eu não sei se eles são complexos porque eles entregam experiência ou porque eles entregam mais experiência, né? E por isso que eles são tão complexos, mais complexos do que um e-book, né? Mas provavelmente a maioria das pessoas aqui trabalham em produtos que são ali mais parecidos com e-commerce, Facebook, Twitter, estão mais ali nesse quadrante de complexidade e entrega de experiência, né? Bom, dado que então essa seria a minha definição, eu não sei a definição de vocês, mas essa seria a minha definição de produtos digitais, né? Um pedaço de software que contém usuários e eles usam esse pedaço de software para poder suprir alguma necessidade, uma satisfação, um desejo deles. Maravilha, então vamos falar um pouco de valor, tá? Valor, aí acho que é muito mais difícil do que a gente definir o que é um produto digital, né? O marketing ele tem investigado isso durante décadas, durante eu acho que a vida inteira do marketing e eles passaram por mudanças muito drásticas e até que rápidas, né, para conseguir definir esse tipo de coisa, né, esse valor, né? Então, num começo, né, o produto, né, ele estava imbuído de valor pela manufatura. Então, o marketing tinha um produto ali que ele precisava vender e eles colocavam valor naquele produto, né, eles valorizavam aquele produto, né, colocando, imbuía esse produto de valor por meio da manufatura, por meio da forma com que eles criam o produto, que eles fabricam o produto, né? Qual que é o material usado na produção desse produto, a tecnologia daquele produto, né? Depois que isso passou, eles foram para a segunda fase, que é a distribuição, né? Então, como que você distribui o produto que você criou? Como que você distribui o produto que você encontrou ali o alumínio maravilhoso no sul da África que você teve que cavar 300 metros, né? Você precisa distribuir esse produto de uma forma gritante, né? De uma forma que seja que desperte valor, desperte desejo das pessoas, né? E aí, o terceiro ponto, eles começaram a colocar esse valor na posse. Né? Então, dado que você tem um melhor material, que você tem a melhor distribuição, você coloca ali agora um desejo até às vezes exagerado na posse desse produto, né? Porque às vezes significa status, né? Às vezes significa luxo, exclusividade, né? Então você ter uma Ferrari, por exemplo, você é alguém que tem uma Ferrari. Quantas pessoas você conhece que tem uma Ferrari, né? Então é muito mais um desejo de obter esse produto, né, do que realmente os outros pontos, né? Porque essa Ferrari foi feita à mão, né? O banco que você senta naquela Ferrari foi costurado à mão. A distribuição, você foi numa loja maravilhosa e depois o cara foi entregar o carro na sua casa, né? E agora você é um dono de um carro que quase ninguém tem, né? Mas o termo que o marketing usa isso, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? É esse termo de valor percebido, né? E quando a gente fala do valor percebido, né, a pergunta que vem é, pô, legal, então em qual dessas três fases a gente encontra o valor percebido? Quando que o usuário, a pessoa, percebe, né, se aquilo que ela comprou realmente está sendo útil, se aquilo que ela comprou realmente está valendo a pena, né? Se aquela marca realmente cumpre com o papel que ela prega, né? E ela só percebe isso no uso. Então, você quer um determinado produto, né, muito por causa dos resultados que você vai obter usando ele, né? Isso faz com que o importante não esteja, na verdade, em possuir o produto, mas sim você possuir o resultado que aquele produto te dá.
Então, aí eu usei vídeos da Apple porque a Apple é muito clara nisso. A Apple mostra ela está presente em todas as fases de inserção de valor nos produtos dela, seja na manufatura, seja na distribuição, seja na posse e principalmente no uso. O valor que a Apple consegue mostrar essas coisas por meio dos vídeos dela, por meio do marketing, né, é impressionante. Eles conseguem realmente controlar todos esses pontos aí, né? Então, a importância desses produtos, principalmente dos produtos físicos, né, e também nos produtos digitais, porque agora com a internet isso mudou tudo, né, não está tanto em você obtê-los, você ser dono de alguma coisa, né, mas exatamente no serviço que aquela coisa te presta, no serviço, no resultado que aquela coisa te dá, né? Então você não precisa mais possuir um carro, um livro, um CD. Você precisa ter só acesso a essas coisas, né? Para você poder alcançar um resultado que você deseja, um resultado que você quer. Então você não precisa ter uma furadeira, por exemplo. Você quer, na verdade, ter um buraco na parede. Se você não precisar ir na Leroy Merlin, comprar uma furadeira, você não vai saber qual furadeira é melhor. Aí você vai comprar eu sempre esqueço o nome, que coloca na furadeira, mas para furar madeira, como eu já fiz, para furar madeira em vez de furar concreto. Cara, você não precisa disso. Você precisa ter acesso a um furo. Eu preciso de um furo na parede, velho. Como que eu consigo fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, mais limpa, mais simples, sem burocracia, né? A mesma coisa que você não precisa de uma Ferrari, a não ser que você queira uma, né? Mas você não precisa de uma Ferrari para ir do ponto A ao ponto B. Você precisa de um carro qualquer, ou você precisa ter acesso a um carro, ou você precisa de alguém que te leve do ponto A ao ponto B, né? Então, é interessante porque a gente cria aí uma geração, né, de que a gente não precisa de ter e obter alguma coisa. Você pode ver isso já com os jovens, né? Várias pesquisas que a gente nem precisa comentar. Ninguém quer ter mais uma casa, ninguém quer mais ter um carro, porque não precisa, né? Eles não têm mais essa necessidade, né? Então, esse foco está muito mais no serviço que aquela coisa entrega, né, do que você obter aquilo, né? Então, quem transporta essa experiência, quem dá essa experiência de uso, né, é o produto. E aí sim a gente começa a falar do nosso produto como um meio, né? Porque o serviço ele é muito maior do que só o nosso produto, né? O serviço ele não é entregue só pelo meio, né, do produto digital, porque a gente é só um canal. A gente consegue entregar isso por outros meios. Então, por exemplo, quando você fala com atendimento de alguém, né, e essa pessoa consegue te atender bem e você resolve o seu problema, isso faz parte do serviço. Pode não fazer parte do produto, mas faz parte do serviço entregue por aquela empresa. O produto nem apareceu, nem encostou, mas aquilo ali faz parte de algo que é maior, né? E é interessante que a gente consegue dividir agora esses níveis de serviço nesses 3 níveis, né? Então, o produto ele está muito ali embaixo, onde acontece a troca, né? Então, se o valor ele está na experiência de uso das pessoas, né? Esse valor percebido está na experiência, no momento que a pessoa usa, interfaceia com o seu produto, o produto ele necessariamente trabalha no nível de troca, sempre. Tá? Trabalha lá numa das últimas pontas, tá? Mas seu serviço ele pode ser dividido nesses 3 níveis de troca, de subcultura e de sociedade. E é interessante que o nível de troca, que é onde o nosso produto está, ele sofre influência direta dos outros 2 níveis. Porque você, por exemplo, usar um produto, o seu Instagram ou o seu Facebook, você brasileiro, né, é muito diferente do uso de uma pessoa de um outro país, né? Quando você vai numa livraria, né, você tem um comportamento dentro da livraria diferente de alguém de um outro país, né? Do mesmo jeito que o mercado também muda, a indústria também muda, né? Então, quando você fala de uma subcultura de mercado, o comportamento do usuário em diversos mercados ele é diferente, embora ele seja o mesmo usuário.
Então, se você entra numa livraria, você tem um tipo de comportamento, né? Quando você entra numa C&A da vida, uma Renner da vida, é outro tipo de comportamento. Você vai procurar outra coisa, você está interessado em outra coisa. E isso muda o seu comportamento, né? E isso tudo, esses dois níveis, tanto de sociedade, né, de nação, de forma, cultura de sociedade, né, influencia muito essa subcultura de mercado, de indústria, setor, e que, por sua vez, né, influencia muito a forma de uso e de troca desses produtos. Né? Muito por isso que as grandes empresas de produtos, de tecnologia, eles abrem escritórios locais exatamente para regionalizar o uso. Gente, a luz do meu carro apagando. Para regionalizar o uso do produto delas nessas regiões, né? Porque o uso é diferente, né? A gente, até dentro da nossa sociedade, a gente usa esses produtos de forma diferente, né? Por isso que algumas funcionalidades, embora elas estejam presentes para todo mundo, elas não são usadas por todo mundo, né? Então, o PM, o gestor de produto, ele hoje, atualmente, né, o que é uma coisa que a gente pode até falar mais para o final, ele atua muito nesse terceiro nível de micro, né, que é a zona da troca, e da troca de experiência, onde o usuário usa o seu produto, né, e aí obtém um valor dele, né, ele extrai o valor do seu produto. Então, se o produto digital ele não é um fim, ele é um dos meios de entrega de valor, né, o foco não está em si nos produtos, né, ele está no processo de criação de valor das pessoas. Então, a pessoa, né, pensa que é como se fosse uma reação química, né? O valor ele não existe enquanto seus usuários não experimentarem, não usarem o seu produto, né? Então, é daí que o valor emerge para as pessoas e é percebido por eles, né? O foco, até então, do marketing, né, era a criação de valor, né? Por isso que eles... Cara, você precisa de um celular da Apple porque a manufatura dele XYZ, porque a posse XYZ. Então, o marketing tentava criar valor, né? E ele não se focava na distribuição de valor. Então, isso é interessante, porque ele pode distribuir valor por diversos canais, né? Por exemplo, se a gente falar da Nubank, né, a Nubank não se destacou por causa do aplicativo deles. Ela se destacou por causa do atendimento deles. E o atendimento era levado para os usuários por meio do aplicativo. Então, o mercado em si usava telefone, né? Você tinha que ir numa agência. Então, esses dois canais já eram sabidos que, cara, não funciona direito. Alguém tem que se deslocar para ir até uma agência, conseguir um contato ou resolver um problema específico da conta. Alguém tem que ligar e passar horas no telefone e aí a linha cai, etc. Não funciona. Como que a gente pode melhorar isso? Cara, a gente pode levar isso direto no celular e ter um atendimento bacana, de forma humana, amigável. Então, eles usaram outro canal, né? Então, esse valor do atendimento, ele é entregue, né, por meio do aplicativo da Nubank e por meio, né, e aí eles entregam outros valores por lá também, não só o atendimento, né? Mas como que a gente cria esse valor? Como que a gente entrega e cria esse valor por meio dos produtos, né? Bom, para começar, a gente não cria nem entrega nada, né? A gente facilita. As empresas facilitam essa geração de valor. Então, o que a gente faz, como eu falei da reação química, né? Tem o usuário já ali, esse agente, e aí a gente coloca um produto digital com ele, né? E aí o uso desse produto digital pelo usuário, né, gera esse valor. Então, as empresas de tecnologia, elas precisam facilitar essa geração de valor. Elas precisam melhorar o acesso a esse produto, o acesso a outros canais, para conseguir facilitar a geração desse valor. E se o produto não gera, e o produto, né, ele não gera valor sozinho, né, ele precisa de, no mínimo, um usuário, né? Mas você precisa inserir nesse processo
vários outros atores que vão ajudar na geração de valor, né? Não é um processo solitário, né? Não tem só a sua empresa de tecnologia e o usuário, né? Mas precisa ser um processo que a gente fala que é um processo co-criado, né? Então, a gente gera esse valor e facilita esse valor ligando outras pessoas nesse circuito, né? Nesse processo, né? O usuário, sim, está no meio, como, né, mas é uma coisa que o mercado fala, né? O usuário sempre no centro de tudo e etc e tal. Isso está muito certo, porque é do usuário que vai emergir, né? Do uso da pessoa no seu produto que vai emergir o valor, né? Então, o usuário tem que estar ali no meio. E as empresas, elas criam uma esfera de valor conjunto para conseguir fazer essa geração de valor, né? Essa criação de uso, de experimentação junto com outras empresas, né? Então, entendendo o comportamento do usuário por meio de dados, discovery, entendendo o ambiente que os usuários se encontram para poder usar o produto, o momento que eles querem usar o produto, qual é o problema que eles querem usar naquele determinado momento. Então, entendendo todo esse comportamento, a gente consegue co-criar valor, né? Porque o usuário ele não vai usar o seu produto em um determinado momento só, né? Ele enxerga valor em determinados momentos da vida, né? E aí você tem que estar presente nesses momentos, né? Esse é um ciclo que foi desenhado aí pelo o Stephen Vargo e o Robert Lush, que são os idealizadores da ideia do Service Dominant Logic, né? Que é bastante disso que eu estou falando agora para vocês, que é exatamente o foco estando no serviço e não no produto, né? Então, quando a gente tem um ciclo de cocriação de valor, né, tem vários atores ali que são envolvidos nesse ciclo, nesse processo, e aí esses atores interagindo nesse processo, eles têm uma integração de recursos, uma integração de valor mesmo, né? Então, as pessoas, outras empresas e outros usuários, eles entram nesse ciclo e eles têm que entregar valor. Eles não podem só receber, eles precisam também entregar valor, né? E aí, essa integração de recursos, integração de valores, cria esse ambiente de troca que a gente vive falando, né? Então, cria esse ambiente de troca e agora essa troca não é mais um produto dado para alguém e essa pessoa devolve um valor monetário. Na verdade, alguém oferece um serviço, oferece um resultado que vai valorizar ainda mais essa cadeia de geração de valor. E aí a gente cria um ecossistema de serviços, né? Então a gente cria ali um ciclo que é um ciclo vicioso de geração de valor. E isso, vicioso não, virtuoso, né? Vicioso não. Não é esse produto que a gente quer. Então, quando a gente faz essa rede de cocriação de valor, a gente cria, né, invariavelmente uma plataforma, né? E é interessante que criando uma plataforma, você entende que ninguém, né, nenhuma empresa, por maior que seja, consegue criar valor sozinho. Então, embora a Apple consiga dominar todas as fases, né, de valor do produto, desde manufatura até o uso, ela não consegue fazer isso sozinha, ela ainda precisa de desenvolvedores, né? O Twitter, mesma coisa, não consegue fazer isso sozinha, eles precisam de leitores, de escritores. E a mesma coisa, talvez a Microsoft, precisa de empresas, né? Então, ninguém, por maior que seja, pelo dinheiro infinito que tenha, consegue fazer essa plataforma de geração de valor e de troca de serviço sozinho. Sempre precisa de outras pontas, tá? Eu tenho um exemplo aqui que eu desenhei para o livro, que é um exemplo do Spotify, porque é muito simples de entender, né? Então, tendo essa visão de plataforma e troca de valor, o Spotify consegue amplificar, potencializar o poder que ele consegue ter em toda essa rede. Então, ele serve como o nome fala, como plataforma, para que outras pontas consigam ter uma base forte para conseguir criar e apoiar os seus negócios e aí sim conseguir adquirir e devolver valor para essa rede, né? Então veja que não tem nenhuma seta que é uma seta que só vai ou uma seta que só vem. Sempre tem que ir e voltar,
porque se tem artistas, né, os usuários precisam usufruir dos serviços que esses artistas vão dar. Se tem usuários, né, todo o resto da rede, e é por isso que essa outra rede está ali, né, seja eles usuários B2C ou B2B, né, toda a rede vai usufruir daqueles usuários ali. Né? Então, todas essas pontas e todos esses atores, eles dão alguma coisa e recebem alguma coisa. Ninguém pode estar ali simplesmente porque querem estar. Tá? Então, hoje em dia, quando a gente fala de produtos digitais, né, ser plataforma é obrigatório. Né? Não dá para a gente pensar num produto digital que não tenha um pensamento de plataforma, que não tenha esse pensamento de troca e criação de valor contínuo com outros usuários. Não dá para você pensar numa plataforma onde tenha só você e o usuário. Né? Você até consegue fazer, não é questão de não ser possível ou ser impossível de fazer. Você pode fazer, talvez essa seja o seu primeiro passo, mas o valor ele fica muito, muito raso. Né? Você precisa amplificar esse tipo de valor, esse tipo de serviço. Né? E aí eu já, né, eu vou falar um pouco mais, eu vou provocar um pouco mais vocês sobre isso no final, né? Talvez o Product Manager nem deveria se chamar Product Manager, né? Ele deveria se chamar Service Manager. Né? Então, o termo, né, também, produtos digitais, começa a perder um pouco de força, né? Porque a gente não é uma questão só de produto é só uma fatia, né? Isso eu sei que mexe muito com o ego de vários PMs e de vários líderes de produtos, porque hoje a gente dá muita importância para isso. Né? Empresas inteiras estão se transformando, né? Adoro isso, transformação digital, né? Eles estão fazendo a sua transformação digital, né? Para conseguir pivotar a empresa toda para uma direção mais de tecnologia, para uma direção mais de produto. Acontece que esse é o primeiro passo. Né? Essas empresas elas estão começando a ter uma visão de serviço em vez de ter uma visão de produto em si. Tá? Isso é interessante. Então, dado que a gente cria essa plataforma, né, a gente começa a criar um efeito de entrega de valor contínuo. E aí esse efeito de entrega de valor contínuo, né, eu queria que vocês não confundissem com a própria plataforma. Tá? Então, essa entrega de valor contínuo, ela só existe por causa da plataforma. Tá? A plataforma, você pode ter uma plataforma que não tem essa entrega de valor que eu vou mostrar para você, que é contínua e etc. Tá? Mas não é tão ideal assim. Você vai ver que quando você monta uma plataforma, isso é quase que um passo natural. Tá? Essa aqui é uma imagem do David Sachs, que ele desenhou num guardanapo, para poder entender um pouco melhor como que ele faria o efeito de rede, né, de entrega de valor da Uber. Então, ele começou ali, ele pegou um lado só dessa plataforma dele, que foram os motoristas, né? E aí ele começou a desenhar como que esses motoristas conseguiriam entregar valor, né, e fazer essa entrega de valor contínua entre eles e a própria rede. Né? Então, todas as pontas das redes ali, das plataformas que vocês podem montar, que vocês podem criar, elas têm um ciclo parecido com esse, né, para poder criar valor para a plataforma. Tá? Um exemplo que eu mostro bastante, ainda continuando com o Spotify, é esse aqui. Né? Então, as gravadoras ali, elas estão dentro do Spotify, e aí elas entregam, né, todo o acervo que elas têm, todos os artistas que elas têm, as músicas que ela tem, e aí o Spotify começa a dar mais, né, ter mais músicas para conseguir servir isso para os usuários. Tendo mais músicas, né, isso chama mais usuários premium, né, que vão pagar ali o dinheirinho deles mensalmente para conseguir ter acesso a essas músicas. Esse dinheirinho gera, né, esse dinheirinho não, os usuários, né, que entram, gera mais músicas ouvidas. E gerando mais músicas ouvidas, né, a gente consegue gerar mais receita. E se a gente gera mais receita, a gente chama mais o interesse de outras gravadoras e outros artistas. Né? Se a gente tem um acervo maior de músicas, a gente consegue atrair mais gente de graça, que está ali testando, que está ali querendo ouvir mais músicas, mas não quer pagar ou não tem dinheiro para pagar. Gerando mais pessoas, usuários grátis, né, a gente também ouve mais músicas. Ouvindo mais músicas, a gente consegue abrir mais espaço para propaganda, né? Porque pessoas grátis conseguem ouvir propaganda, só ouvem propagandas.
né? E gerando mais propagandas, a gente consegue gerar mais receita, que chama mais gravadores e artistas. Para você fazer um desenho como esse, se você tiver um business canvas, um business model canvas, é muito simples. Você consegue montar isso partindo ali dos seus usuários, seu segmento de usuários, e partindo também da parte dos seus key partners, né? Então, as gravadoras e os artistas são key partners do Spotify. São key partners do Spotify porque, se não existirem gravadores e artistas, o Spotify não é nada, né? Ou eles vão ter que encontrar outra maneira de conseguir entregar e dividir o valor que o Spotify tem para eles, né? Um outro desenho que eu fiz para o livro é esse aqui, né? Muito mais pegando só uma parte ali do Twitter para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais de rede. Isso é interessante porque vocês vejam que não tem como saber onde começa esse efeito, tá? Porque isso é retroalimentado. Então, a gente pode pegar qualquer lugar aí, qualquer pedaço, e começar a partir dali, tá? Porque ele é um efeito de um passo anterior e ele vai executar, vai potencializar os efeitos, os resultados do passo posterior, tá? Então, é interessante que, se você tentar fazer um desenho desse e chegar num momento onde você não consegue ligar ou você não consegue integrar com o resto da geração de valor dos outros passos, não adianta, tem alguma coisa errada. Tá? Esse foi um outro desenho que eu fiz também, para poder exemplificar para vocês aqui. Esse aqui eu achei na internet, né? Internet maravilhosa, mostra aí como que a Amazon funciona um pouco mais, né? É legal, um pedacinho do plano bem pequenininho, né? do Bezos, né? Que funciona muito bem. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a fazer esse ciclo, e vocês entendam que aqui a gente ainda está numa visão, né? A gente começou com um serviço, aí dentro do serviço tem essa visão de plataforma, dentro da visão de plataforma ela gera uma visão de rede, essa visão de rede gera uma visão de geração de valor contínuo, e aí a gente ainda está muito alta, né? Então você fala mais demanda, a gente está falando ainda de mercado, estamos falando ainda de parceiros, falando ainda de pessoas que a gente quer impactar, né? A gente pode levar isso, e é isso que vai alimentar ainda mais essa rede para o nível de plataformas, né? Então, se a gente pega o Spotify ainda, né, como que a gente faz para os usuários ouvirem mais música? Então, com valor sendo gerado no uso, esse ciclo virtuoso ele tem que refletir nas funcionalidades do produto, né? Então, ali dentro das funcionalidades do produto é que ele vai ser um motorzinho, né, que vai conseguir explorar isso para os níveis superiores, né? Então, com o Spotify aí, a gente tem aí o nível de gravadoras, vamos pegar só eles. O nível de gravadoras, ele traz aí mais músicas disponíveis, né? Essas músicas, elas têm a maior necessidade de curadoria, então, cara, tem música pra caramba lá, né? Mas você não vai querer ouvir todas as músicas todos os dias. Então, você precisa começar a fazer uma curadoria dessas músicas, e aí uma funcionalidade boa é a criação de playlists. Então, você tem lá playlist, sei lá, cheiro de terra molhada. Você vai ouvir naqueles dias, né, que você tá muito saudoso, né? Ou tem playlists na bad e assim por diante, churrasco e etc. Então, aí você começa a passar mais tempo na plataforma. Porque se você passa mais tempo na plataforma, você ouve mais música, né? E se você ouve mais música, você gera mais receita. Então, pegando só um pedaço aí de um dos atores da plataforma que o Spotify disponibiliza, você consegue identificar quais são os problemas, quais são as coisas que você quer fazer o usuário experimentar, que resolve um desejo deles, um problema que eles têm, né? E aí você consegue trazer isso para o lado de funcionalidades. E o Spotify tem uma série de funcionalidades, né? Como o seu produto e o produto de outras pessoas, né? Mas essas funcionalidades, né, não é só você criar e colocar essas funcionalidades no produto que o ciclo de geração de valor vai acontecer. No caso do Spotify, que é o nosso exemplo, né, eles precisam entender um pouco mais como que você, como usuário, descobre as músicas certas para o momento certo de vida, para o momento certo que você quer ouvir aquelas músicas, né? Então, aí a gente tem várias formas de fazer isso, né? Pode usar essa imagenzinha aí do Jobs to be Done. Então, nem todo mundo, né, vai usar todas as features do Spotify.
né? Cada funcionalidade que tem em todos esses produtos que a gente usa, né, eles são feitos para um grupo específico ou para um momento específico da jornada do usuário, na hora de experimentar, na hora de usar o seu produto. Então, você precisa, no caso do Spotify, você pode querer ouvir música deitado na cama antes de dormir, ou antes de fazer a corrida, ou no momento do seu treino, né? Ou você na hora do churrasco. Então, como que você consegue descobrir essas músicas no momento certo, na hora certa? Como que você não vai descobrir música de churrasco, né? Bom, na verdade vai, né? Mas você não vai descobrir na hora que estiver acontecendo, provavelmente você vai se preparar antes, né? Então é importante que as funcionalidades elas têm que ser embasadas, né, no comportamento do usuário, exatamente porque é nesse momento, né, que você vai conseguir trabalhar para gerar hábito, né? Então, de novo, a gente desce mais um nível, né? Dentro de funcionalidades, e elas existem, né, para que você consiga melhorar a experiência do usuário dentro do seu produto, né? E o produto final, o resultado final dessas funcionalidades é essa geração de hábito, né, de uso do seu produto, né? Então, quando a gente entende o comportamento do usuário, né, a gente aprende, né, com o tempo, o como, o porquê que ele usa o seu produto, qual que é o valor realmente que você está observando quando ele usa o produto, né? E aí você consegue falar um pouco mais de engajamento e retenção, né? Então, o engajamento e a retenção de um produto, a gente pode dizer que eles são a gasolina, né, para fazer todo esse efeito de rede funcionar e funcionar bem, funcionar de forma automática sem que você fique tendo que reiniciar a máquina o tempo todo, né? Né, muita gente se confunde aí no que é engajamento, no que é retenção. Pensa que engajamento ele é o quanto que o usuário experimenta, vivencia o seu produto. Toda vez que ele usa o seu produto, o que ele faz lá dentro? Se ele usa uma vez só, o que ele faz, né? Então, eu gosto de dar o exemplo de joguinhos de celular. Cara, joguinho de celular, ele é viciante, porque uma vez que você entrou, ele tenta de todas as formas fazer você engajar dentro do jogo, dentro do produto, tá? Então, você vai jogar, legal, você vai jogar, então você vai ganhar moedinhas se você ganhar. E se você ganhar o jogo e ganhar moedinhas, você vai poder comprar uma roupinha. Porque quando você comprar essa roupinha, você vai ficar mais forte. Para quando você jogar de novo, você ser mais forte e ganhar mais moedinhas. E quando você ganha também, além das moedinhas, você ganha experiência. Que quando você ganha experiência, você abre mapas mais complexos. E aí você começa a engajar e se aprofundar cada vez mais nas funcionalidades que o jogo tem. Diferente da retenção. A retenção, ela tem muito mais a ver com frequência, com ciclo de uso, né, de retorno de usuário, do que profundidade de uso. Então, depois que você engajou, quando a pessoa engaja no seu produto e você faz essa pessoa engajar no seu produto, você tem que fazer esse engajamento funcionar, porque é esse engajamento que vai ajudar a pessoa a voltar para o seu produto. Então, sim, né, a gente pode até se aprofundar nisso depois, mas a retenção e o engajamento de produto para produto muda. Não é só porque a gente não pode, não deve buscar engajamento, né, alto nível, muito engajamento ou muita retenção em todos os produtos. Se você pega, por exemplo, a Yuzi, cara, a retenção, né, o ciclo de volta, né, a frequência de volta no aplicativo da Yuzi, ela é muito longa, né? Você vai lá, faz o seguro. Quando, de novo, você vai falar de seguro na sua vida? Você vai falar de seguro quando você for renovar o seu plano, né? Então, para aplicativos e produtos e serviços assim, a pessoa voltar uma vez a cada semestre, uma vez no ano, para conseguir renovar ou comprar mais serviços, né? Tudo bem, né? Diferente de um Facebook que precisa que a pessoa retorne todos os dias. Então, a retenção ali, o ciclo, a frequência de retorno é muito diferente de produto para produto, né? O engajamento, então, ele gera o hábito que estimula retorno e gera a retenção, né? O que as startups tentam fazer, e é por isso que muitas delas quebraram ou mandaram, né,
dezenas, centenas de pessoas embora aí, é que elas tentam gerar esse engajamento muito por meio de repetição de negócio, né? E repetição de negócio é uma coisa meio estranha, né? Então, você fazer a pessoa repetir um negócio, não necessariamente você está fazendo ela engajar. E não necessariamente você está retendo essa pessoa. Você está comprando ali crescimento. Você está dando dinheiro para que ela consiga engajar no seu produto e está dando dinheiro para que ela consiga voltar. Porque quando você manda um cupom novo, você quer que ela retorne. Você está forçando a retenção. Você está forçando o retorno, né? Então, ela vai ali não pelo interesse de resolver o problema dela, mas pelo interesse de usar o cupom, né? Usar a promoção, ou usar, né? Seja lá, aqui eu estou falando cupom e promoção, que é o que muita gente usa, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Seja lá o motivo que você faça, né? Então, essa coisa de repetição de negócio é ruim e você não compra usuários fiéis, né? Então, o sucesso do engajamento, quando você pensa em engajamento de produto, é quando você cria fidelidade, né? E para gerar hábito, a gente precisa criar ciclos de uso, né? E os ciclos de uso, eles estão ligados às funcionalidades do produto. Então, você precisa que o usuário engaje no seu produto, usando, né, o seu produto, e usando as funcionalidades do seu produto no momento certo, na hora certa, para ele resolver o problema que ele tem ali, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, cara, beleza, então, quais são as funcionalidades que a gente precisa fazer os usuários, né, executarem mais, né? Quais são as funcionalidades que resolvem os problemas dos usuários, e que isso faça eles conseguirem retornar, né, pro nosso produto, porque eles vão resolver esse problema e eles vão ter outros problemas para resolver, então eles têm que retornar para o nosso produto para conseguir utilizar e ajudá-los no dia a dia, né? A Teresa Torres fez essa pirâmide, muito interessante. Eu uso ela assim para explicar um monte de coisas para todo mundo, né? Então, ela fala muito claro coisas que a gente já sabe, né? Então, a ideia não é você ter um produto ali que tenha 1 milhão de downloads ou 1 trilhão de logins, né? Você precisa ter crescimento de usuários que são engajados no seu produto. Então, esse é o seu foco, né? Se no processo você alcançar uma vanity metric de logins, ou de page views, ou de downloads, ou de seja lá o que for, ótimo, maravilha, mas não é o número que você tem que olhar. Esses números, eles são bons para startups que precisam de investimento, porque isso mostra potencial de crescimento, mas não mostra potencial de crescimento de usuários engajados, né? E usuários engajados levam usuários retidos, e aí cria-se um ciclo virtuoso, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Muitas startups aí, por causa do corona, né, quebraram exatamente porque eles não pensavam nesse momento de crescimento de usuários engajados. Eles pensavam em crescimento de base pura e simples, e crescimento de base não quer dizer muita coisa, né? Então, esses comportamentos, né, eles geram, e é interessante que aí a gente só está descendo, fazendo um drill down, né? A gente só está descendo os níveis aqui, né? Essas funcionalidades, gerando o comportamento dos usuários, que geram os hábitos, né, que vai fazer o usuário ficar engajado e vai fazer o usuário retido, eles vão gerar as métricas e os indicadores do seu produto. Toda métrica e todo indicador do seu produto, eles devem vir de comportamentos de usuário, né? O trigger inicial tem que ser um comportamento do usuário, tem que ser um hábito que foi se formado, um problema que foi resolvido, uma funcionalidade usada, e aí sim você consegue entender e gerar melhores métricas e melhores indicadores de sucesso, né? Eu particularmente não acredito naquela história de uma métrica única, de North Star Metric. Eu não acredito nisso, porque essa métrica, esse indicador, depende de vários outros indicadores, depende de várias outras métricas. Então, na verdade, você não fica olhando só essa métrica, você tem que olhar todas as outras. E é importante você entender quais são as métricas e os indicadores de sucesso, né, do seu produto, exatamente para você saber se os seus usuários estão começando a ser engajados e estão gerando hábitos ali. Mas isso é um assunto para outra história, outra palestra, que aí dá para a gente fazer esse drill down um pouco mais amplo, né? Então, só para conseguir resumir,
né? As empresas, elas facilitam a geração de valor por meio do uso de serviços que criam as plataformas, e as plataformas, por sua vez, elas formam redes que criam esse ciclo virtuoso de geração de valor por meio da experiência do usuário. Isso é um resumo muito grande do que a gente fala que é serviços, né? O service design ou service dominant logic, né? Então, é uma forma da gente pensar, em vez de produto, né? Pensar mais em serviço. E aí é uma provocação, né? Será que nesse meio, pensando dessa forma, né? O termo produtos digitais faz sentido ainda? Como que você imagina o seu produto não sendo materializado dentro de um app ou de uma versão web? Hoje a gente cria um app, né? Exato. Deixa eu voltar aqui para poder ficar mais claro. Eu ficar mais claro no caso. A gente usa um app hoje para poder mostrar o seu produto, né? Porque hoje calhou de ser a forma de expressão que a gente tem de tecnologia, né? Mas a internet das coisas está aí, né? Então, qual que vai ser a forma onde o seu produto vai estar localizado, né? Para conseguir entregar valor para o usuário? Pode ser que não seja no celular. Pode ser que não seja num pedaço de hardware, pode ser que ele seja, né, outra coisa, pode ser que ele seja um sensor que vai dentro do corpo da pessoa, você não sabe. Então, é importante a gente começar a pensar mais para frente em como que a gente vai expressar, entre aspas, né, vai expressar o nosso produto ou o nosso serviço para as pessoas, né? Então, onde fica o PM nisso? Hoje o PM, ele é um PM de produtos, né, de pedaço de software, né, de app, né, de versão web. Então, é interessante, né? Então, como que a gente trabalharia de verdade em um ambiente onde, né, por exemplo, Alexa ou qualquer outro meio que não tem interface, né, só a ponta do iceberg, né? Então, a gente tem que começar a pensar em um mercado que a gente não tem hoje. É isso, gente. Muito obrigado, eu espero que vocês gostem, espero que eu não tenha ultrapassado o limite aí, falei meio correndo, mas acho que não. Valeu, gente, um abraço. Tranquilo, Diego, obrigado, cara, sensacional, acho muito legal, tô aqui, fiz várias anotações aqui, pensando em várias coisas para a gente pensar, para aplicar no dia a dia, muito legal, Show. Obrigado mesmo pela sua participação. A gente está com algumas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue fazer todas. Pessoal, o Loquete, não sei se você vai compartilhar aí. Prefere que eu compartilhe? Eu estou na tela aqui. Pode compartilhar, por favor. Daí a gente vai falando aqui as perguntas. E o pessoal pode escanear o QR Code aí, votar na pergunta que vocês querem que o Diego responda, ou mandar novas perguntas também, né? Então. Tá mostrando aí? Tá mostrando sim, obrigado, Luquete, valeu. Diego, então vou começar aqui a fazer umas perguntas para você. E pessoal que escreveu o nome aqui, se quiser abrir o microfone, a câmera e fazer a pergunta, entre aspas, pessoalmente, fica à vontade aí. Sérgio Félix, quer fazer sua pergunta aí, cara? Fica à vontade, vou dar um segundinho, senão a gente faz aqui. Vamos lá. Diego, você pode dar dicas sobre como começar / incentivar uma cultura de produtos? Está com o microfone fechado, Diego. Um problema da vida. É o início, o meio e o fim de toda reunião. Eu respondi essa pergunta no Product Gurus, no podcast do Paulo Chiodi. Cara, é bem legal essa pergunta, porque é muito... o que eu acho, qual que é a essência, tá? E acho que aí cada empresa tem que encontrar a sua forma de conseguir expressar isso, tá? Para mim, uma cultura de produtos, ela começa com autonomia, né? Então, começa com quebra de barreiras. Eu acho muito estranho, por exemplo, quando uma empresa, eu acho que vocês devem achar também, quando uma empresa fala assim, estou criando um time de inovação.
eles vão trabalhar em inovação para a minha empresa, em ver o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer para inovar o nosso mercado e etc. Isso é estranho, né? Bom, todos vocês sabem a resposta, né? Exatamente, por que a empresa inteira não está trabalhando com inovação? Por que a empresa inteira não está trabalhando para mudar o mercado, para trazer ideias novas, etc. Para mim é a mesma coisa quando a gente fala, eu tenho um time de produtos na minha empresa. Tá, como assim você tem um time? Bom, tem um time que faz software, que pensa em como que a gente cria, como que a gente impacta o usuário, entrega valor para o negócio, entrega valor para as pessoas e para o mercado. Mas a empresa inteira não devia estar trabalhando para entregar valor para o negócio, entregar valor para o mercado, entregar valor para as pessoas. A empresa inteira não devia atender bem as pessoas, a empresa inteira não devia conhecer o seu usuário, não deveria fazer experimentações de hipóteses, de fazer entrevistas com os usuários, de conseguir entender qual é o impacto das entregas que a gente faz todos os dias, etc. Então, para mim é uma analogia bastante parecida, e aí a gente sempre entra, né, nesse cenário. Não, a gente tem que, né, fala com o time de produtos, precisa falar com o time de produtos para fazer não sei o quê. Então, quando a gente começa a fazer isso, né, a gente, na verdade, está criando mais barreiras, né? Em vez de a gente começar a criar realmente, não sei se vocês já chegaram já ouviram essa frase também, né? Um time de produto tem que trabalhar como se fosse uma startup, né? Ela tem que resolver os problemas ali, trabalhar como se fosse uma pequena empresa. Para você trabalhar como se fosse uma startup, uma pequena empresa, né, os times de produto, eles precisam ser multidisciplinares. Mais do que multidisciplinares, eles precisam ser interdisciplinares. Se você trabalha com aquisição, por exemplo, na jornada de aquisição do seu produto, tem que ter alguém de marketing, tem que ter alguém, né, que não seja de produto, que seja de outra coisa, né? Na Isinvest eu trabalhava na parte de seleção de produtos financeiros. Quando eu saí de lá, o nosso time tinha pricing dentro, a gente estava querendo colocar um cara de comercial, o cara que liga no banco e escolhe, junto com o banco, quais são os produtos que vão ser oferecidos ali. Então, assim, aí sim, quando, né, a empresa começa a se misturar e não tem mais não, aquele ali é a área de produtos, aquele ali é o time de produtos. Aí sim a cultura de produtos deu certo, né? Porque as pessoas que são responsáveis por aquela jornada ou por aquele setor da empresa, né, estão focadas em entregar valor para o usuário, né? Então, aí sim essa cultura de produtos realmente chegou. A cultura de produtos, na verdade, é isso, né? É a gente conseguir validar hipóteses baseadas nas necessidades do usuário para conseguir levar valor para a empresa e conseguir impactar o negócio, impactar o mercado, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né, ligado com outras áreas da empresa? Então, acho que esse é um ponto bom, é quebrar barreiras com as outras áreas, né? Chamar as outras áreas para conhecerem um processo de ideação de produto, para conhecerem um processo de conversa com o usuário, né? Então, acho que eu começaria por aí, né? Legal, excelente, Diego. Resposta super completa. E acho que dá uma palestra também, né? Para falar sobre isso. Uma palestra Com certeza. polêmica, inclusive. Polêmica, inclusive. Carol Vidal. Carol, tá por aí? Quer fazer sua pergunta ao vivo? Dei uma. A gente vai falando aqui então, Carol, se você quiser aproveitar. Mas é legal, até votei nessa pergunta aqui também, que é uma pergunta bem bacana, que é como gerar... Pode falar, Carol. Carol abriu. A Carol tá aí? Desculpa. Estão me escutando? Agora sim. Vai lá, Carol, desculpa. Eu comecei há pouco tempo a criar hipótese e pensei nas validações. E eu fiquei com um pouco de dificuldade. Eu achei muito fácil você começar a criar hipóteses, mas eu achei um pouco difícil criar a validação. E conversando com o PM, ele disse que eu poderia usar minha criatividade e qualquer tipo de atividade que eu pudesse validar ou invalidar a minha solução, mas eu confesso que eu fiquei ainda um pouco com dificuldade de encontrar algum caminho ou uma linha de raciocínio para ter ideias de como realmente validar as ideias. Não sei se fui clara. Legal.
Acho que tem até um episódio, puta, eu não vou lembrar o nome da pessoa, velho, mas tem lá um episódio no Product Backstage de podcast, exatamente falando sobre experimentações e validação de hipóteses, é bem interessante. Tanto que no podcast eles estavam falando muito sobre validação de hipóteses, muito ligado a dados, né? Eu acho que eu vou polemizar depois, mas acho que a próxima pergunta é sobre Product Discovery, beleza. Mas já polemizando um pouquinho, tá? Eu sempre costumo, quando eu fazia produtos, eu estava ali sentado na cadeira de PM, para mim é sempre validação com o usuário. Né? Como que isso funciona? Nem que seja beta fechado, nem que seja você chamar o usuário e validar a sua proposta que você está ali, a sua hipótese que você está ali no uso do usuário, ou colocando uma versão online, seja ela teste AB, ou você colocando uma versão online um tempo lá, não vamos entrar nos méritos de fazer um teste AB decente, ou colocar um tempo, a sua funcionalidade, depois você tira do ar, só para poder pegar os insumos que você quer e etc. Então, eu sempre faço, sempre com o usuário, eu não uso a minha criatividade, porque eu tenho muito viés já, né? Você já está no produto, você vai ter muito viés. Mas eu sempre costumo tentar validar essa hipótese no ar, com o produto sendo usado, sendo experimentado pelas pessoas que realmente têm esse problema. Né? E aí dá para a gente depois se aprofundar e ver como que você cria esses grupos, ou se vale a pena ou não criar o grupo dependendo do produto, dependendo do cliente, dependendo do que você quer testar. Tá? Então, é engraçado porque eu estava conversando esses dias com os meus POs ou com meus designers, não lembro, com os designers do time. Tanto a validação de hipótese e análise de dados, né, é uma questão, para mim, sempre é uma questão de comportamento de usuário. E o comportamento de usuário é sempre uma questão de causa e efeito. Né? Geralmente, né, os PMs e os POs pensam no efeito. Né? Então, cara, está acontecendo isso em algum lugar, esse é um sintoma, esse é um efeito que acontece com os usuários, seja um problema ou seja alguma coisa que você identificou que pode melhorar para os usuários, e aí você vai entender a causa para você conseguir tratar esse negócio. Nunca você pensa na causa antes de pensar no efeito, né? A gente sempre pensa no efeito antes para conseguir pensar na causa, para você conseguir tratar essa coisa, né? Então, a minha ideia é sempre isso, sempre baseado na experimentação do comportamento do usuário no produto, e aí a gente consegue colocar isso no ar e ver como o usuário se comporta. Se você vê que ele teve uma mudança de comportamento, e uma mudança de comportamento esperada por você, esperada pelo time, inclusive esperada pelo usuário, né? Você precisa entender o que o usuário espera, aí você consegue validar ou invalidar a sua hipótese, validar ou invalidar a sua oportunidade, a sua ideia, né? Mas eu sempre ponho o usuário no meio e sempre ponho o uso, tá? A forma dessa publicação do uso, aí sim, pode causar polêmica. Tem gente que é mais Caxias, tem gente que gosta de fazer só pelos dados, não gosta de entender mais do qualitativo. Eu prefiro sempre fazer os dois. Então, se houve mudança de comportamento do usuário, eu enxergo isso por meio dos dados, né? E aí, por meio dos dados, eu consigo validar se é verdade ou não o que o usuário está me mostrando. Eu nunca acredito também cegamente só no usuário. Tá? O usuário, como eu falei, cada usuário tem um momento diferente, tem um comportamento diferente. Né? Então, tomara que eu tenha respondido a sua pergunta, não tenha passado o vexame. Legal, Carol. Não sei se quer fazer algum comentário em cima disso, mas eu acho que está super respondida. Não, respondeu sim, viu, Diego? Realmente o que você comentou já dá um norte, assim, bem certeiro, assim, no sentido de realmente essa criatividade tem que estar mais canalizada mesmo para o usuário e vendo esses dois lados mesmo, qualitativo e quantitativo. Obrigada. Show, legal. Eu sempre gosto de juntar os dois, tá? Eu nunca acredito só no usuário, tá? Se, assim, vou polemizar, tô nem aí. Se alguém chegar e falar, não, você tem que ouvir os usuários e fazer o que os usuários pedem, não, puta, eu sempre dou um passo atrás, assim, porque, na verdade, o usuário é aquela velha história. O Henry Ford já falava, né? Se perguntar para o usuário, ele vai querer um cavalo mais rápido em vez de querer um carro, né? Então, o usuário sabe, ele vive numa bolha e ele usa o seu produto, né? Para resolver o problema dele. Então, por exemplo, quantas pessoas aqui vendem coisas no Instagram, né?
tem um botão lá, você pode vender coisas lá, mas ninguém vende porque não precisa. Esse não é o problema que você quer resolver com o Instagram, você quer resolver outro problema, mas tem a funcionalidade de venda de produtos no Instagram. Então é para um outro, né, usuário e etc e tal. Então, se alguém perguntasse para mim, cara, você quer vender no Instagram? Eu falo, não, né? Mas tem aí milhares de pessoas, milhões de pessoas que precisam. Então, eu nunca acredito muito no que o usuário fala. Eu sempre tento bater o que o usuário fala com os dados, né? Aí sim, veja, beleza, o usuário está falando a verdade. Ou não, aí a mesma coisa com os dados, né? Se eu olho primeiro os dados, eu tento validar o que os dados estão me falando, porque os dados não têm coração, não sentem, né? Com os usuários, para poder entender do porquê que aquele problema pode estar acontecendo. É isso. Beleza. Diegão, vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. Não, tudo bem, é Discover, né? Teste, conhecer o cliente faz parte. Acho que você já fez o link, na verdade, né? Esse é anônimo, vamos lá. Diego, pode compartilhar como é o processo de Product Discovery? Baixei seu livro hoje no Kindle, parabéns. Pô, maravilha, obrigado, boa leitura. Se você gostar, comenta lá na Amazon. Preciso de avaliações boas lá. Tem gente falando mal. Pô, mancada, tô brincando, mas comenta lá, avalia, vai ser bacana saber o que você achou. Tá, a minha polêmica é, a gente precisa de Product Discovery? Você precisa fazer Product Discovery? Por que você precisa fazer Product Discovery? Só porque todo mundo fala de Product Discovery? E se você simplesmente tirar algumas suposições de você, do produto que você conhece, que é, né, o seu ganha-pão e que você conhece ali, e começar a tentar validar isso, né? Já ir logo direto para a criação de funcionalidade e tentar validar. Por que você precisa de Product Discovery, né? Então, parece que o Product Discovery virou regra. Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ter. Mas não, né? Tem gente que não tem Discovery e funciona muito bem, tá? Então, essa é uma primeira provocação, tá? Entender se realmente você precisa de Product Discovery. Tá? Bom, o que eu sei que todo mundo precisa é conseguir buscar oportunidades, né, para resolver um determinado problema. É por isso que tem um método que chama Product Discovery, para você conseguir descobrir essas oportunidades e descobrir e validar, né, já que faz parte da pergunta anterior, e validar esses seus achados, essas suas oportunidades e fazer as suas devidas experimentações, tá? O que eu gosto? Eu gosto muito da ideia de Continuous Discovery. Na verdade, eu gosto de separar discoveries em dois tipos de discoveries. Eu gosto de pegar um discovery que eu falo que é um discovery mais estático, que eu gosto de dizer que é um discovery mais grandão. Então, imagina que você precisa de tempo para poder descobrir por onde você vai começar um novo produto. Ou você precisa de tempo para conseguir entender melhor uma oportunidade, uma nova feature que você vai fazer. Então, você pode passar ali 1, 2, 3 meses fazendo essa concepção, estudando o mercado, estudando os clientes, os usuários, para conseguir implementar depois a parte tática, né, a execução, a construção do produto. Tá? Vocês estão me ouvindo? Então, sim. O Loquete parou aqui. Então, não, só estou concentrado então, aqui, pode falar. Legal. Então, aí, esse é um ponto interessante, tá? Outro ponto aí que é o segundo discovery que eu falo, é o discovery que a gente chama de continuous discovery, né? Que é um discovery que é mais diluído no processo. Você não tem o luxo de parar uma semana, 2 semanas, 3 semanas inteiras para conseguir se dedicar ao discovery de uma funcionalidade, de uma feature ou de alguma coisa, né? Então, você dilui esse processo do discovery no seu processo diário de construção de produto. Então, você, como PM, enquanto o pessoal de UX Research, ou os designers, ou quem for, está trabalhando ali quase que full time nesse processo de descoberta, ideação e materialização com design e tudo mais, você pode parar aí uma vez por semana para ligar durante 1 hora para cliente, ou usar meia hora do seu dia para ligar para os clientes, para falar com os stakeholders, para conseguir fazer uma dinâmica com os stakeholders ou chamar os clientes para dentro para conseguir fazer isso. Você não precisa passar uma semana de dinâmica trancado numa sala para poder fazer isso. Você pode diluir isso mais no processo.
né? Então, aí, esse processo, aí a gente depois, eu posso passar links, etc., de como faz um continuous discovery, como faz esse discovery estático. Eu tenho materiais aqui que talvez eu possa compartilhar e etc., que aí a gente entra na parte técnica, né? Mas o interessante é se questionar, cara, a gente precisa de discovery? Bom, se precisa, como que é o nosso estilo? A gente tem tempo para fazer um discovery de cada vez, para conseguir fazer a construção depois? Ou não, é melhor, enquanto eu, PM, estou vendo 10 coisas aqui ao mesmo tempo, eu tenho que ver todos esses pratinhos rodando e entender o status que está, né? A empresa também tem que ver como que ela trabalha, se ela trabalha com dual track, tem ali um track de upstream, né, e tem o dual track, um downstream. Então, onde que o PM vai ficar, né, dançando entre o upstream e downstream o tempo todo? Então, tem que ver também como que a empresa trabalha com esses processos e etc, para a gente conseguir falar um pouco mais da parte técnica, tá? Mas já com esses dois tipos de discovery, já dá para você poder entender onde também o time se sente mais confortável. Tem empresa que trabalha com ciclo de 3 meses. E aí o time de produtos, né, o PM com os designers, conseguem trabalhar durante 3 meses no discovery, que vai ser construído no próximo trimestre. Então, enquanto o time de delivery está construindo, né, o produto, o PM, junto com os designers, estão se focando muito mais no upstream para no próximo trimestre já ter todas as descobertas feitas. Então, assim, vai depender muito do gosto do freguês aí. Legal. Diego, vamos até 9h30? Aguenta aí? Bora! Então vamos seguir até 9h30. Estamos quase lá. O próximo é anônimo também. Se eu tenho um produto que é B2B2C, devo priorizar as funcionalidades B2B, integração, ou priorizo o B2C? Questão do ovo ou da galinha? Que dica que você tem aí? Ou experiência que você funcionou bem ou não funcionou Legal. bem? No trabalho anterior, eu era diretor de produtos digitais de uma agência / consultoria de produtos. Então, o que acontecia? Lá a gente atendia as empresas. Então, por exemplo, a gente atendia a Whirlpool, que tinha os seus e-commerce, que os clientes delas, né, os consumidores finais, né, usavam. Então, o que a gente fazia era como que a gente pode potencializar o desempenho da empresa de conseguir ganhar dinheiro e melhorar os seus serviços e etc, por meio do impacto com os consumidores. Então, no final de tudo, a gente pensava a nossa maneira de priorizar era muito mais ligada ao negócio, mas ainda mantendo os consumidores no meio da linha. Então, se a gente conseguisse impactar mais os consumidores, melhorar mais a experiência dos consumidores, consequentemente, a gente conseguia melhorar a empresa ali no meio, né? Então, por exemplo, tinha um ponto lá que, para vocês terem uma ideia, demorava um certo tempo para o produto sair do depósito e ir para o caminhão. Era um tempo muito grande, exatamente porque tinha um problema de emissão de nota fiscal. Então, como que a gente conseguiria resolver isso para conseguir melhorar, né, o produto deles, para conseguir impactar o usuário final deles, né? Então, sempre você tem que se focar ali na pessoa que você impacta primeiro, né? Mas você tem que entender mais o efeito colateral dessa sua intervenção ali, né? Então, impactando o negócio dessa empresa, né? Como que essa empresa vai conseguir facilitar o impacto que ela causa nos consumidores, né? Então, você é você é mais um terceiro ali que consegue o seu trabalho, né, tem que ser em conjunto com essa empresa do meio para conseguir impactar os consumidores finais, né? Então, mas ainda assim você tem que olhar muito mais no caso aí o B do que o C, né? Mas você tem que saber que o que você faz com o B impacta bastante o C. Se o B, né, o business ali não tiver conseguindo impactar bem, não conseguindo entregar valor para o consumidor,
né? Então, você é coautor nesse problema. Você tem que conversar com eles em como isso pode ser resolvido, tá? Então, indiretamente, né, as prioridades vão sempre ser impactadas pelo consumidor final. Não tem muita saída ali. Às vezes, você vai encontrar problemas que você precisa resolver, que é um problema mais de desempenho, de produtividade, de operação da empresa. E aí, indiretamente, você impacta, né, o resultado final do consumidor, né? Então, às vezes você vai fazer uma feature que vai impactar diretamente o consumidor e tudo bem. Saquei, deu para entender. Outra anônima, estamos no tempo ainda. Tenho muita experiência em tecnologia como líder, gestor, coordenador de engenharia, mas tenho muito interesse em migrar para Product Manager. Como fazer? Boa pergunta aí, hein? Legal. Só vai. Entra no LinkedIn, procura uma vaga de Product Manager e se inscreve. O que você tem que saber, tá? Você tem que, como você veio de tecnologia, e talvez você já sendo líder, você já não tem esse problema, mas você tem que estar preparado de que você vai falar com muita gente. Você não vai mais ficar olhando só para código, olhando para tecnologia. Então, se você preza por estar muito perto dessa parte de tecnologia, e principalmente na parte de decisão, de tomada de decisão técnica, desapega, porque você não vai mais participar disso, né? Então, isso é muito importante. Outro ponto é você poder entender qual que é o seu nível de visão amplo do negócio e do produto que você atua. Então, se você quiser migrar para a mesma empresa, você tem que saber, puta, cara, como que funciona essa empresa? Eu tenho ideia de como funciona? Como que a gente ganha dinheiro? Qual que é o motivo dela existir? Como que os usuários se comportam? Porque esses interesses, se você já tem, já é meio caminho andado, né? Porque aí mostra que você não está olhando só a parte técnica, mas você se preocupa em impactar o usuário por meio da parte técnica. Então, é importante você ter essa visão mais ampla da empresa e do produto, ou da empresa e do produto que você quer ir trabalhar como PM, tá? E isso também vai ditar para qual vaga e qual momento que você vai se inscrever. Então, beleza, você é líder técnico, mas provavelmente você seja um PM júnior. Então, você talvez tenha que se cadastrar aí numa vaga de PM Júnior porque você não tem traquejo com o time comercial, porque você não sabe como a empresa que você vai trabalhar funciona, ou XYZ. Aí você tem que começar, né, a entender quais são e a nivelar quais são as suas skills, né, de mais de negócio, de estratégia e de interlocução com outras áreas do que a parte técnica, né? E aí, assim, falando para mim, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a perceber que talvez eu faria um melhor trabalho do que os PMs e os POs com que eu trabalhava, ou com as empresas que eu gostaria de trabalhar. Então, eu simplesmente me apliquei e fui. Não vou dizer que foi assim, liso, tá? Algumas empresas perguntam pra caramba e você vai ter que se provar muito de produto. Então, as empresas vão falar, pô, mas você era líder técnico, né? O que você faria nessa parte do produto? Como que você trabalharia aqui? Que ideia que você daria? E eles vão te avaliar como um product manager, não como um líder. Então, as perguntas não vão ser mais técnicas, né? As perguntas vão ser de negócio, de mercado, de usuário. Então, acho que é nessa parte que talvez você tenha que se focar para conseguir avançar de uma maneira um pouco mais branda para outras áreas, tá? Então, mas eu vou dizer uma coisa, os PMs que têm um viés mais técnico, eu acho que eles têm menos atrito do que os outros PMs, exatamente porque eles conseguem pré-priorizar coisas que vão ter menos atrito técnico, que vão ser mais fáceis de se fazer, e que tenha mais impacto com o usuário e com o negócio. Então, já é um passo, assim, enorme, né? Você vai ter uma grande ideia e vai falar, puta, não dá para fazer. Não dá para fazer porque o nosso sistema está assim, etc, etc. Meu, como que eu faço para conseguir avançar? Antes de você ainda amolar o time para conseguir ter respostas, você já vai ter, né? Então, é um passo a mais para você conseguir, eu acho que é uma vantagem que os PMs que vieram de uma parte técnica, né, tem perante os outros, né? Isso aí, Mas a dica pessoal. é, vai.
Cortei alguém aí? Fui eu, mas tudo bem, tá tranquilo. Desculpa aí. Só Finalizou? apertou só o Diego, só. Você finalizou, Diego? Perdão, pode continuar falando. Já finalizei. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, também tem algum tempo ainda. Legal. O pessoal mandou aqui no chat, aqui, viu, Diego? Talvez você não acompanhou. Curtiram demais a sua apresentação. Alguns, inclusive, querem a disponibilidade do material. Depois você conversa com a gente e vê se é possível ou não disponibilizar. A gente compartilha no Google Drive aí com a galera. Obrigado, Diego, pelo seu tempo. Obrigado a toda a comunidade que separou o seu tempo aí. Sei que muitos aí estão com o prato de macarrão na mão, comendo lanche, dando banho no filho, cuidando da esposa, né? Se virando nos 30, às vezes com um foninho numa orelha, outra orelha falando com outra pessoa. Mas você dedicou seu tempo aí para estar aprendendo com todo mundo. Todo mundo aprende, todo mundo contribui. E agradecer mais uma vez. Agradecer também aos nossos amigos aí, Loquete, Neves, por estarem sempre apoiando tudo aí. E a você, Diego, também por esse tempo dedicado à comunidade. Você é bem-vindo para quando a gente voltar aos nossos eventos presenciais, né? Já que sua equipe está aqui em Campinas, passar uma noite novamente com a gente aí, trazendo mais conhecimento para a nossa comunidade. E vemos vocês na próxima, né? No próximo evento. Valeu, amigos. Uma ótima noite. Obrigado, Diego. Obrigadão aí pelo seu tempo dentro do carro aí. Tudo certo, mas foi ótimo. Obrigado mesmo, cara. Obrigadão. Legal, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.